Eu vos batizo com água, mas virá aquele que é mais forte do que eu. Eu não sou digno de desamarrar a correia de suas sandálias. Ele vos batizará no Espírito Santo e no fogo. Quando todo o povo estava sendo batizado, Jesus também recebeu o batismo. E enquanto rezava, o céu se abriu e o Espírito Santo desceu sobre Jesus em forma visível como pomba. E do céu veio uma voz: Tu és o meu filho amado, em ti ponho o meu bem-querer. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nós celebramos hoje a festa do batismo do Senhor, e essa é uma ocasião muito especial para a gente compreender melhor quem é Jesus, qual a sua missão, mas também para a gente refletir e meditar sobre a nossa missão, sobre o nosso batismo, sobre a nossa missão. O Evangelho de Lucas, para falar de Jesus, tem muito presente aquela imagem do servo de Javé de que fala o profeta Isaías. O profeta Isaías viveu com o povo no cativeiro da Babilônia e no meio de toda aquela situação de um povo que tinha perdido a sua terra, a sua liberdade, o seu templo. No meio de toda essa situação, o profeta fala do servo do Senhor, daquele a quem o Senhor o chamou, o ungiu, daquele sobre quem o Espírito do Senhor baixou, daquele que foi enviado para realizar o julgamento das nações, para fazer o direito e a justiça acontecer. Esse servo, sobre quem está o Espírito do Senhor, esse servo enviado para realizar o julgamento das nações, para fazer valer o direito e a justiça, realiza sua missão não com a força, não com o poder econômico, político, nem mesmo com grito, com palavra forte, mas realiza a sua missão na humildade, na simplicidade, animando a esperança do povo sofrido, caído. É aquele que não quebra a cana rachada, nem apaga o pavio que ainda fumega. Uma imagem para lembrar o povo exilado no cativeiro da Babilônia, mas recolhendo e animando a esperança desse povo sofrido, caído, quebrado, vai se tornando o sinal de aliança entre o povo, vai se tornando luz das nações, e assim vai fazendo com que o direito e a justiça possa acontecer. Essa imagem do servo foi vista, num primeiro momento, no rei que derrubou o império da Babilônia, o rei Ciro, mas foi vista depois no próprio povo, que, mantendo a fidelidade a Deus, conservava a palavra do Senhor, conservava os ensinamentos do Senhor no seu meio. E as primeiras comunidades viram em Jesus esse servo. Jesus é, por excelência, o servo, aquele sobre quem age o Espírito de Deus, aquele que realiza o julgamento das nações, aquele que faz valer o direito e a justiça aos pobres e oprimidos. No Evangelho de Lucas, que meditamos neste dia, começa recordando as expectativas do povo, a expectativa da chegada do Messias. E muita gente via em João Batista esse Messias. Por isso, o próprio João Batista explica ao povo que ele não é o Messias, que ele não é aquele que há de vir, que ele
batiza com água, mas o Messias, quando vier, vai batizar com Espírito Santo e com fogo. Que ele não é sequer digno de desamarrar as sandálias dele. E logo entra em cena aquele a quem a comunidade reconhece como servo do Senhor, aquele a quem a comunidade reconhece como Messias, Jesus de Nazaré, que foi concebido pelo poder do Espírito, que recebeu o nome de Jesus, que quer dizer Deus salva, que foi reconhecido pelas nações através dos magos do Oriente, como a luz das nações. Esse Jesus, depois que prenderam João Batista, entra na fila das multidões que iam se batizar e foi batizado nas águas. E depois do batismo, enquanto rezava, diz o Evangelho que o céu se abriu e do céu o Espírito Santo desceu sobre Jesus de forma visível como uma pomba, e do céu veio uma voz que dizia: Tu és o meu filho amado, em ti ponho o meu bem-querer. E isso revela quem é Jesus. Por isso hoje, nesse domingo em que encerramos as festas do Natal, do tempo do Natal, a manifestação mais plena de Jesus aparece. É o Filho muito amado de Deus, aquele em quem Deus põe todo o seu bem-querer. Jesus entra na fila dos que vão se batizar, vão receber um batismo de conversão, embora ele mesmo não sendo pecador. Mas se faz um no meio dos pecadores para tornar presente o amor de Deus, a salvação de Deus. Ele é o servo fiel de Deus. Ele é o Filho muito amado do Pai, aquele em quem o Pai se alegra, se compraz. Nele, os desígnios de Deus se realizam no mundo. E depois, o Evangelho de Lucas continua descrevendo a missão de Jesus através de um texto do profeta Isaías, e vamos ver como Jesus assume para si, continuando a leitura do Evangelho, Jesus assume para si aquela missão que o Senhor tinha confiado ao seu servo através do profeta Isaías, que é abrir os olhos do cego, tirar os cativos da prisão e libertar do cárcere os que vivem nas trevas. Essa mesma missão Jesus assume para si, e dessa forma Jesus vai constituindo, através de sua missão, do chamado que faz as pessoas, Jesus vai constituindo o novo povo de Deus, formado por servos e servas que, ungidos pelo Espírito, assumem a missão de realizar o direito e a justiça no mundo. E isso é aberto a todas as nações, não só aos judeus, mas a todos os povos. Por isso, nos Atos dos Apóstolos, vemos como a comunidade cristã aos poucos vai percebendo que não há limites de raças e de nações para se tornar servo de Deus. O texto dos Atos dos Apóstolos, que escutamos na segunda leitura, recorda a cena em que Pedro, no meio dos pagãos, na casa de Cornélio, recorda que Deus não faz distinção de pessoas, portanto não precisa ser judeu para estar em comunhão com Deus. Pelo contrário, Deus aceita todo aquele que teme e pratica a justiça, qualquer que seja a nação a que pertença. E recorda o que Deus fez através de Jesus. Jesus, que foi ungido com Espírito Santo e poder, que passou no mundo fazendo bem e curando todos os que estavam possuídos
pelo demônio porque Deus estava com ele. E meditando, então todo esse chamado que Deus vai fazendo desde o Antigo Testamento ao povo para servi-lo, seja através do servo de que fala o profeta Isaías, seja agora através do seu Filho muito amado, Jesus Cristo, e através de Jesus Cristo, chamado que vai fazendo a todas as pessoas e a todos os povos para acolher a sua palavra, para viver o seu evangelho, para realizar o direito e a justiça no mundo. Meditando todo esse chamado, nós somos convidados a meditar sobre a nossa própria vocação, sobre a nossa missão como cristãos no mundo. Nós fomos batizados em Jesus Cristo. Nós fomos batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ungidos com o Espírito para realizar os desígnios de Deus nesse mundo. E os desígnios de Deus nesse mundo têm a ver com o direito e a justiça. Tem a ver com a vida fraterna, tem a ver com o cuidado com os que sofrem, tem a ver com a justiça nesse mundo. E a pergunta que a gente precisa se fazer a cada dia é: estamos assumindo esse compromisso? Estamos vivendo o nosso batismo? Deixamos que o Espírito de Deus haja em nós, que nos transforme e que através de nós realize a obra de Deus no mundo? O que o Espírito de Deus faz? Nos reúne, nos faz viver como irmão, nos faz viver na fraternidade, nos faz amar uns aos outros, inclusive os inimigos. Nos faz amar e cuidar de modo especial daqueles e daquelas que nesse mundo sofrem, são discriminados, são injustiçados. Nós deixamos que Ele faça isso em nós? Nós estamos sendo servos e servas de Deus? Nós estamos sendo filhos e filhas muito amados de Deus, em quem Ele encontra alegria, prazer e satisfação? Ou muitas vezes nós nos dizemos cristãos, falamos muito de Deus, invocamos muito o nome de Deus, rezamos muito, até vamos muito à igreja, mas vivemos como inimigos uns dos outros. Vivemos falando mal da vida alheia. Vivemos discriminando pessoas porque são pobres, porque são negras, porque são mulheres, porque são homossexuais, porque tem deficiência, porque é de outra igreja, de outra religião. Quanta gente que se diz cristão e tem tanto preconceito e discrimina tanto outras pessoas. Quanta gente que se diz cristão e explora os outros. A empregada doméstica em casa, o funcionário ou a funcionária no comércio ou na indústria. Ou humilha aqueles que são subordinados no trabalho, na educação, na saúde, onde quer que esteja. A nossa vocação, a nossa missão se vive no dia a dia onde a gente está. Em casa, com os vizinhos, no trabalho, no bairro, na comunidade. Quantos cristãos que são contra os direitos humanos? Quantos cristãos que repetem que bandido bom é bandido morto? Ainda mais nesses momentos difíceis que a gente vive, com tantas rebeliões, com tantos atentados, a tentação de querer resolver o problema da violência eliminando os que estão na cadeia. Quantos cristãos que dizem bandido bom é bandido morto? Quantos cristãos que é contra a reforma agrária, que é contra o direito dos pobres de ter um pedaço de terra para trabalhar, de ter um lugar para construir sua casa? Quantos cristãos que acham que se resolve a violência com mais violência? Quantos que invocam o nome de Deus, diz que Deus acima de tudo, mas na prática acima de tudo está a violência,
está o desrespeito e o preconceito. Isso é uma negação de Deus. Por isso, no dia em que celebramos o batismo do Senhor, no dia em que esse Jesus, que ungido com o Espírito passou fazendo o bem, é manifestado como Filho muito amado de Deus. Recordamos o nosso batismo, recordamos a missão que o Senhor nos confia e pedimos ao Senhor que sempre mais mande sobre nós o seu Espírito Santo, que faça de nós pessoas novas, que faça de nós seus servos e suas servas nesse mundo, engajados, comprometidos com a justiça e o direito. Baixemos nossa cabeça e peçamos ao Senhor que mande sobre nós o seu Espírito, que nos transforme em seus servos e suas servas. E de pé professemos a nossa fé.